Você já se perguntou o que os grandes profetas do Antigo Testamento sabiam que muitos de nós ainda não compreendemos? O que eles tinham que os capacitou a andar tão perto de Deus, ouvir a sua voz de forma tão clara e, mais importante, serem obedientes a ponto de transformar suas nações? Hoje, nós vamos mergulhar em uma verdade poderosa que os profetas antigos sabiam e que você precisa desesperadamente entender para viver uma vida cristã autêntica e impactante. O conhecimento que esses profetas possuíam não está perdido. Eles viviam com uma intimidade com Deus que mudou o curso da história. E você? Quer descobrir o que pode transformar a sua vida hoje, assim como transformou a vida deles? Fique até o final deste vídeo, porque o que vou revelar vai abrir seus olhos para uma dimensão da fé que você talvez nunca tenha percebido. O que fez os profetas do Antigo Testamento tão poderosos? Quando falamos de profetas do Antigo Testamento, falamos de homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e muitos outros. Homens que tinham uma conexão tão profunda com Deus que suas palavras tinham o poder de moldar reis, reinos, e até prever eventos que mudariam o curso da história humana. Mas o que tornava esses homens tão extraordinários? Esses profetas tinham duas características fundamentais que os diferenciavam: uma visão clara do caráter de Deus e uma completa disposição para obedecer. Custe o que custar, eles não eram simplesmente indivíduos escolhidos ao acaso. Eles eram chamados, sim, mas também responderam ao chamado com uma fé inabalável, com coragem, e com uma confiança total na soberania de Deus. E é aí que entra a chave que muitos cristãos hoje negligenciam. A chave para a vida profética: o temor de Deus. O que Isaías, Jeremias e outros sabiam de forma profunda, e que nós precisamos desesperadamente recuperar hoje, é o temor do Senhor. Não estou falando de medo no sentido de pavor, mas de um profundo respeito e reverência por quem Deus é, seu poder, sua santidade, sua justiça e sua misericórdia. Provérbios 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui está a verdade chocante: muitos cristãos hoje perderam esse temor. O Deus que os profetas serviam era tão real para eles que suas vidas inteiras estavam centradas na reverência a Ele. Eles sabiam que Deus era santo, e, por isso, não ousavam viver uma vida de desobediência. Será que nós, hoje, temos essa mesma reverência? Será que vivemos nossas vidas conscientes de que o Deus do universo está nos observando? Os profetas sabiam que Deus não era apenas um conceito, uma ideia distante, mas uma presença viva, uma autoridade absoluta que demandava não apenas adoração, mas obediência total. Deus não se deixa escarnecer. Outra coisa que os profetas sabiam, e que precisamos entender hoje, é que Deus não se deixa escarnecer. Eles estavam profundamente conscientes de que as ações de uma nação, de um líder ou de um indivíduo teriam consequências sérias. Deus levantava profetas para alertar seu povo quando estavam se desviando, e as consequências de ignorar essas advertências eram muitas vezes desastrosas. Jeremias foi chamado para profetizar em uma época em que o povo de Israel estava caminhando para a destruição, por causa de sua desobediência e idolatria. Hoje, muitos cristãos vivem como se Deus fosse permissivo. Como se sua graça nos permitisse fazer o que quisermos, sem consequências. Mas os profetas sabiam que o pecado tem um preço, e Deus nunca deixa o pecado impune. Eles não pregavam uma mensagem de complacência, mas de arrependimento. Quantos hoje estão pregando a necessidade de arrependimento? Quantos cristãos estão vivendo como se o pecado fosse algo leve, algo que Deus entende? Os profetas sabiam que Deus é justo e que Ele exige santidade. A obediência radical, a lição que não podemos ignorar. Se há algo que distingue os profetas do Antigo Testamento, é a obediência radical. Quando Deus falava, eles obedeciam, mesmo quando isso significava risco, perseguição ou sofrimento. Ezequiel foi chamado para ser um vigia para Israel, alertando o povo sobre seus pecados e os juízos iminentes. Jeremias foi lançado em uma cisterna, abandonado para morrer,
porque sua mensagem de arrependimento era impopular. No entanto, nenhum deles hesitou em obedecer à voz de Deus, porque entendiam que a obediência a Deus era mais importante do que agradar aos homens. Hoje, vivemos em um mundo que constantemente tenta nos conformar à sua imagem. O sistema do mundo quer que você aceite a mediocridade espiritual, que viva uma vida de conforto em vez de uma vida de propósito. Mas os profetas sabiam que obedecer a Deus era a única opção, e a verdade é que Deus não mudou. Ele ainda exige obediência total. Ele ainda busca aqueles que estão dispostos a serem radicais na sua fé, que estão dispostos a dizer sim a Deus, mesmo que isso signifique dizer não ao mundo. A visão profética, ver o mundo através dos olhos de Deus. Outra coisa que os profetas do Antigo Testamento tinham, e que precisamos desesperadamente recuperar, é a visão profética, a capacidade de ver o mundo através dos olhos de Deus. Isaías não apenas viu a condição espiritual de Israel, mas também teve visões do Messias que viria. Daniel viu reinos futuros e como Deus iria intervir na história humana. Eles tinham uma visão que ia além do presente, além das circunstâncias imediatas. E você? Está vendo o mundo através da perspectiva de Deus ou está preso à visão limitada da cultura ao seu redor? Os profetas não se conformavam com o mundo. Eles sabiam que Deus tinha um plano maior, e eles estavam dispostos a entregar suas vidas para serem parte desse plano. Hoje, somos chamados a sermos proféticos em nossa geração, a vermos além das crises imediatas e enxergarmos o propósito maior de Deus para nossas vidas e para a Igreja. Não subestime o poder da oração. Os profetas do Antigo Testamento também eram conhecidos por seu profundo compromisso com a oração. Eles não viam a oração como uma rotina religiosa, mas como um meio de comunicação vital com o Deus vivo. Daniel, por exemplo, orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Sua fé na oração era tão inabalável que ele preferiu ser jogado na cova dos leões a deixar de orar. Quantos de nós temos esse tipo de compromisso hoje? Quantos de nós realmente acreditamos no poder da oração para mudar circunstâncias, para mover montanhas, para transformar corações? Os profetas sabiam que sem oração não há poder espiritual. E essa é uma verdade que você precisa redescobrir hoje. Então, o que os profetas do Antigo Testamento sabiam que você precisa saber hoje? Eles sabiam que Deus é santo, que a obediência é inegociável, que o pecado tem consequências, e que a oração é poderosa. Eles viviam com uma visão profética, enxergando o mundo através dos olhos de Deus, e estavam dispostos a pagar qualquer preço para cumprir o chamado de Deus em suas vidas. E você? Está disposto a viver essa verdade hoje? Está pronto para recuperar o temor de Deus, para viver com obediência radical, e para buscar uma vida de oração profunda? Se sim, o que está esperando? Deus ainda está buscando homens e mulheres como Isaías, Jeremias e Daniel, que estejam dispostos a fazer a diferença nesta geração. Não seja parte da maioria que vive uma fé superficial. Seja parte do remanescente fiel que vive e respira a verdade de Deus. Curta, comente e compartilhe este vídeo se você quer fazer parte desse grupo. Vamos juntos redescobrir o poder da fé verdadeira, a fé que transforma vidas e muda nações.